tem desde o cara que tem 30 anos, que vem falar sobre o que ele já conquistou nesse período, até uma pessoa que tem uma posição profissional ou acadêmica, enfim, parecida com a de vocês. Né? O Bruno, ele é um cara bacana, assim, um daqueles... A gente lembra sempre dos alunos muito bons e dos muito ruins, né? E o Bruno é um aluno que a gente lembra e não por ele ser muito ruim, pode ter sido um bom aluno. E eu deixo agora ele com vocês, não vou me estender mais. Ele vai conduzir agora aqui o processo, tá certo? Eu espero que vocês recebam ele de forma calorosa, mas respeitosa. Isso é importante. Participem aí, qualquer coisa. Então, agora o microfone está na sua mão, você quer usar aí. Fica ligado. Tá ligado aí. Bom, nem sabia que você lembrava de mim, na verdade, né? Não, só um sinal. Eu falei, muito bom, muito bom. Tá. Bom, boa noite, meu nome é Bruno. Como o Rodrigo disse, eu sou ex-aluno aqui da FMU, eu me formei em 2008 e vim aqui para contar um pouco da minha trajetória. Eu estou muito distante, eu me formei em 2008, é meio recente, mas eu acho que é legal contar um pouco da experiência que eu tive desde a faculdade até agora. Vou contar um pouco da minha história. Eu comecei a ter contato com a área de design muito antes de saber o que era design. Eu trabalhei com meu pai na estamparia desde moleque. Depois eu pensei que ia fazer engenharia e tal. Cheguei a testar física na USP e não passei. Aí eu percebi que, cara, não era minha praia fazer um negócio desse. Aí eu acabei descobrindo design com 18 anos, estava 6 meses parado depois do terceiro colegial. E aí eu descobri o design, fui atrás, assisti uma aula, entrei na faculdade sem poder entrar, assisti uma aula e tal. E achei muito interessante, porque era justamente aquilo que eu tinha visto, eu trabalhava com meu pai na época da estamparia, né, bom, aí eu entrei na faculdade, começo a trabalhar com meu pai, paguei minha faculdade e tal. Aí a primeira coisa, assim, quando eu entrei na faculdade foi quando eu olhei para os professores, por exemplo, o Rodrigo. Tive aula com ele, acho que no primeiro semestre, segundo semestre. Eu olhei pro cara, as coisas que ele falava, nossa, meu, não sei nada perto desses caras que estão aí na frente. Isso deu um certo desespero, assim, né? Porque eu via que eram profissionais que estavam trabalhando e tal, tinha gente, outros eram só professores, tudo, mas o conhecimento era gritante, assim, por isso. Aí, por um desespero, eu comecei a estudar e tal, pegava coisa por fora, e aí eu fui atrás do primeiro estágio, né? Eu peguei aquele portfólio e tal. O pessoal está escutando aí, eu não sei se está escutando. Aí eu preparei o portfólio, e fui numa agência muito bacana, lá na Paulista e tal, mostrei o portfólio. Tinha algumas coisas da época dos meus pais, eu trabalhei com meu pai, tinha trabalhos acadêmicos e tal. Só que eu não consegui esse estágio. Foi assim, uma coisa que foi mais um baque, assim, putz, né? Cheguei até aqui para não conseguir. Mas seria de estímulo, né? Porque eu peguei, chegou dezembro, entrei de férias e tal, peguei uns livros, fiquei estudando e tal, meus planos era para quando chegasse bem no ano que vem eu tentar outro estágio. Eu dei que ter uma vaga antes num escritório minúsculo na Liberdade, era uma coisa assim, muito precária, eu estava começando. Enfim, estava entrando. Trabalhei uns 10 meses, 11 meses mais ou menos. E nessa época aconteceu que eu comecei a me bancar, né? Já estava velho, mas não dava mais para fazer pedido dos pais. Né? Aí, vergonha na cara e comecei a pagar eu chegava um mês, pagava a faculdade, chegava no outro mês, não pagava, porque o estágio comecei ganhando R$300, passou depois para 500 e a faculdade, enfim, não dava para bancar. Aí cheguei no final do ano, tive que trancar a faculdade. Aí foi outro baque, assim, né? Putz, droga, né? Estava falando um palavrão aqui. Aí eu peguei, por coincidência, pintou uma oportunidade de uma agência que eu coloquei hoje, que era para ganhar, assim, putz, muito mais do que eu ganhava no estágio, né? Não era muito difícil, né? Mas dava para bancar a faculdade e tudo, e
lá até hoje. E no meio do percurso da faculdade, como eu já estava um bom tempo em agência, eu comecei a me interessar pela área de design de produto, porque depois de 2 anos que divide, né? Até então eu estava para dividir. E, putz, eu tinha mexido com argila, eu tinha mexido com feito uma luminária, putz, eu não sei como design gráfico. Só que nesse percurso eu comecei a me interessar por isso, né? Você criar um objeto, ele tem aquela duração, né? O design gráfico muito rápido, né? O design de produto é um projeto, um pouco mais extenso e tal. E eu comecei a me interessar, eu já estava com uma experiência em agência, eu falei, bom, não que eu saiba tudo, mas vou continuar em agência, vou aprender no design gráfico e vou fazer design de produto. Bom, aí comecei a fazer design de produto. E nesse meio tempo eu fui conceituando, assim, que eu queria ter uma marca uma marca para desenvolver um produto, uma linha de produtos em cima da marca. Aí eu criei uma marca, na qual eu tenho hoje, que eu desenvolvo objetos de mobiliário. Ganhei alguns prêmios ano passado, esse ano ganhei um outro prêmio também, eu vou falar mais pra frente. Mas foi uma coisa assim que foi um sonho, né? Chegar e fazer um negócio desse. E por mais que seja desanimador, né? Em alguns momentos, você acreditando, você vê que não tem nem segredo. Não é que você chega lá, você vê as coisas, pô, não é tudo, não é tão complicado que a gente imagina. Bom, de acordo com a experiência que eu tive até hoje, acho legal comentar sobre isso, né? Mais um pensamento, muita relação com a minha história, mas o design, né? Essa pergunta, por exemplo, o design. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, design, a produção mais rápida, precisa criar projeto, mas eu digo que é algo a mais, assim. O design, ele tem um conceito por detrás. O projeto, que seria um produto, ou um bidimensional, tridimensional, que seja, ele é um meio do qual ele vai transmitir um conceito que vai interferir no comportamento das pessoas. Então, ele intermedia essa troca, né, de um conceito para o impacto na vida das pessoas. Agora eu vou mostrar umas imagens de alguns produtos que influenciam. Alguns, eu não sei se tem gente aqui meio nova, não sei se chegou a brincar, por exemplo, com isso aqui, ó. Opa! Isso aqui. Obrigado. Bom, então eu vou ficar confortável aqui. Bom, então, vamos. Lógico que eu sei. Pogobol, putz, não imaginava que um objeto desse que você trava as pernas e sai pulando, né? É um comportamento diferente, inusitado. Então, um objeto, você tem um conceito por detrás do objeto, intermediou um comportamento humano. Então, é algo muito mais do que um objeto. O Fusca, para muitos, é a vida, né? A pessoa até hoje compra um Fusca reforma, enquanto as pessoas não se recordam daquilo, né? Também tem muito disso que eu estou falando. Bom, o Lego, né? Poxa, eu brinquei pra caramba com isso, né? Acho que meus filhos, meus netos vão continuar brincando. Eu vi essa casa que, poxa, você modifica, você cria as coisas em cima do que tem umas peças predefinidas, você cria um brinquedo que você quer, né? É um comportamento novo de fazer, mas é um conceito. O mais importante é um conceito. Quando o conceito é bem fundamentado, por exemplo, aqui, se você a palavra marca All Star, vai demorar um pouquinho, até para visualizar como um tênis. Assim, mas sem falar da marca, o All Star, por exemplo, o All Star ele transmite também o conceito de comportamento, por exemplo. Você vê alguém no metrô lá, tal, com fone de ouvido, balançando a cabeça, batendo o pé com o All Star, e fala, puxa, o cara não tá ouvindo Calypso, né? O cara não tá ouvindo Belo. O menino tá ouvindo, sei lá, punk rock, alguma coisa assim, que seja. Então tem essa coisa do conceito por trás, que se fortalece demais no produto. Tipo, o Che Guevara. Política à parte, não quero discutir isso, cada um tem um opinião a respeito do Che. Mas a imagem dele, essa foto, né, como influencia e ainda influencia as pessoas na moda e tudo mais, o conceito político por detrás também. Putz, o Atari. Você tem um nome recente. Tem um jogador de tênis, a raquete dele é pixel praticamente. E qual que é o conceito do Atari? O Atari surgiu nos primórdios e era aquele pixel que o personagem era um pixel.
Você ia movendo aquele pixel e ia fazendo alguma coisa. E até hoje o pixel, desse jeito, ainda usado, ainda comunica, é um estilo do qual surgiu nessa época, tem esse conceito. Bom, não sei se todo mundo conhece, mas a motinha Vespa, ela foi uma motinha italiana, ela foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, e aqui transmite bem o que eles querem, né? Por exemplo, tem um produto, mas o produto está atrás da árvore e está atrás dessa mulher. Então antes de chegar no produto, tem um monte de conceito por detrás. Né? Bom, o cara vai ter essa mina e tal, ali tem um coraçãozinho que dá uma mensagem subliminar e tal, ali atrás tem a cidade, vai ter um conceito que envolve o produto. Isso é muito mais do que simplesmente pensar no produto. Pô, só tem um clichê, mas enfim. Hipstar aqui, esse comedor de limão, de laranja, no caso um limão. É uma forma inusitada, o apelo estético é muito forte, mas tem um conceito de você realizar uma função de forma diferente. Então, isso fortalece muito. Bom, agora eu vou falar de uma experiência de design gráfico. Tenho 5 anos de experiência, né, de agência. E vou mostrar um pouco do meu portfólio. Deixa eu pegar aqui. Bom, aqui é uma capa de uma revista que eu fiz recentemente, que é uma revista que sai bimestral, bem setorizada. Aqui é um logo, que eu desenvolvi para uma empresa de eletricidade, que é a construção do logo, tudo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas quem quiser depois, na hora das perguntas, no final, a gente discute mais. Esse aqui é um cartaz que eu fiz na época da FNU, eu estava aqui, aí eles inventaram o diretório acadêmico que, não sei se chegou a vingar, mas eu fiz esse cartaz aqui que o conceito é você tem que meter, falar pra caramba e eu falo as coisas que você acha errado e tal, então a boca é assim, o ideal do diretório acadêmico. Então tinha esse apelo meio construtivista e tal. Aqui é um logo e tal, foi feito por uma campanha de talento para siderurgia, porque quem quer trabalhar na siderurgia? Ninguém quer trabalhar na siderurgia. O pessoal está fazendo design, é mais divertido. Só que os caras pagam bem pra caramba, esse setor está meio que com carência. Então esse logo era para trazer as pessoas para trazer profissionais para essa área. Esse aqui é um logo de um congresso. Alguns desses trabalhos, alguns desses trabalhos que eu trouxe aqui, por exemplo esse aqui, ele acabou não sendo usado, mas eu achei que é interessante mostrar por causa dos conceitos. Aqui é um logo que é de um seminário, que acontece anualmente. Então, o que é? Eles queriam transmitir brasilidade e tal. E eram 3 setores, metalúrgico, minério e produção. Aí então, aqui eu continuei que era um logo que parecia, lembrava sutilmente uma ave e tal, um bico. Aí aqui é como se fosse uma oca, por exemplo. Tem uma oca de ninja, que é um local fechado, que aqui tem um público que está acontecendo alguma coisa, aqui mostra as divisões e tal. Aqui esse verde quer dizer que tudo está em harmonia com a natureza, tá? Tudo isso é muito bom para fazer o cliente aceitar, gostar e tudo mais. Você foi um conceito, né? Você não fez a coisa à toa. Por mais que você olhe, você não vê esse significado que eu estou falando, mas isso fortalece, isso te dá argumentos. Isso é muito bom. Aqui foi uma campanha que eu fiz para um grupo de estudantes do mercado municipal. E para atrair público, né? Isso aí vai pintar muito para vocês. Tem muitos estudantes de publicidade que não conseguem mexer nesses softwares que a gente mexe, então pode ter certeza que alguma coisa vai aparecer para vocês. Aqui quando eu estagiava, então o estagiário faz de tudo, né? Graças. Eu tinha foto desses produtos, não tinha condições direito naquela agência pequena, mas eu curti foto, tratei, então tudo tem uma vantagem. Estava numa agência pequena, então você fazia tudo, né? Você não era setorizado. Então, puta, tive que aprender na barra, fazer umas fotos, recortar, tratar, tudo mais. Isso aqui também, essa foto que eu fiz também, eu fui para um lugar, essa foto dessa turma. Esse carro aqui era um carro só, eu tinha, o cara queria mandar tirar uma foto dele, eu tinha um só. Agora não, se a gente querer ligar. Então, aí eu peguei, tirei uma coisa.